Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para dar sequência ao estudo da sua palavra e aproveitar bem os ensinamentos de Jesus que são necessários para a nossa salvação. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Lucas 14, a partir do verso 7. Aqui encontramos uma festa e Jesus recebia muitos convites para participar de uma festa. E Jesus não perdia a oportunidade, porque quando ele ia a uma festa, ele não ia lá para comer, ele ia para abençoar as pessoas com a sua presença, né? E agora aqui no verso 7, diz que Jesus, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele contou-lhes uma parábola. Bem, queridos, vamos aqui considerar que Jesus era um mestre de ética também, né? Ele sabia como se portar em qualquer lugar. E aqui aparece um fator muito comum no ser humano, né? Aqui diz assim, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Vamos ter um pequeno diálogo aqui agora. Quando você vai a uma festa, um casamento, um aniversário, ou a uma reunião especial da igreja, quando a igreja oferece um jantar para as pessoas, você procura o primeiro lugar também? Você corre para ser o primeiro a pegar o pedaço de alimento lá? Você corre para ser o primeiro a fazer o seu prato? Quando você vai embarcar no metrô, você corre para ocupar o primeiro lugar? Você já se autoexaminou? É claro que essa é a nossa tendência, né? É o primeiro lugar na festa, a ocupar um lugar de destaque para chamar a atenção, ficar mais perto dos noivos, mais perto da família. Então aqui Jesus reparou isso, né? Diz assim, como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus contou-lhes uma parábola. Às vezes, quando nós estamos viajando de avião, e quando chegamos ao destino, tem pessoas que estão com pressa de sair e cortam os lugares dos outros, em vez de esperar que aqueles que estão assentados primeiro saiam primeiro, ele corre para sair na frente e depois ele vai perder tempo esperando a mala, né? Então, infelizmente, isso aqui é uma natureza egoísta do ser humano. E isso aqui às vezes nos afeta, né? Então aqui no versículo 8, Jesus dá uma aula de ética, né? Uma aula de comportamento nessas ocasiões. Ele diz assim, quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante que você. Vocês já pensaram, você já passou por esse vexame? Você chega num lugar e você ocupa o primeiro lugar e alguém chega para você e diz assim, olha, fulano, você me desculpe, mas esse lugar aqui é de outra pessoa. Você vai lá para trás, por favor. É um vexame, não é? É uma vergonha. E aqui Jesus explica exatamente isso. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante que você. Então aquele que o convidou, os dois dirá a você, dê um lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. O que você deveria fazer? Se você entende de ética cristã, você vai ocupar o último lugar. Agora, se o dono da festa chega lá e fala assim, fulano, você tem um lugar especial na frente, aí é diferente. Tá claro? Então ele diz assim, pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Vocês notaram a aula de ética de Jesus? Muito prática, né? Muito atual, não é? Quer dizer, quando você for convidado a uma festa de casamento, uma festa de 15 anos das pessoas, um aniversário, alguma coisa, você fique no seu lugar bem atrás. Espere que o dono da festa vá buscá-lo e fale assim, olha, fulano, temos um lugar melhor para você aqui. Não é muito melhor do que você chegar e ocupar o primeiro lugar e o dono fala assim, olha, fulano, você me desculpe, mas esse lugar aqui é de outra pessoa. Vai lá para trás. Aí você fica envergonhado. Não é uma aula de ética muito importante? E agora Jesus novamente aplica
faz aplicação espiritual, né? Diz assim, porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Eu me lembro aqui de uma frase da inspiração que diz assim: todo o evangelho de Cristo se resume em aprender dele sua mansidão e humildade. É melhor você ser humilde, esperar que Jesus o exalte, do que você se exaltar e esperar que Jesus o humilhe. Está claro? Então aqui diz assim, uma outra orientação, essa aqui é uma orientação parece que mais difícil de praticar, não é? Verso 12 diz assim, depois disse Jesus ao que o havia convidado, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Parece que essa aula de ética de Jesus aqui é um pouco mais difícil, né? Aqui diz que quando nós preparamos uma festa, quem devemos convidar? Às vezes a pessoa pensa assim, vamos convidar o fulano, que ele é muito rico. Ele vai trazer um presente muito valioso, né? Já passou isso pela sua cabeça? Mas aqui diz assim, em vez de convidar pessoas ricas, aqui diz assim, quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Porque se você dá uma festa para um rico, ele vai te recompensar, não é isso? E o objetivo da nossa participação numa festa não é receber recompensa, é servir. Às vezes gastamos um dinheiro com uma festa, mas para servir as pessoas. E as pessoas geralmente vão à festa para honrar o dono da festa. Então Jesus diz assim, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado, quer dizer, você será feliz pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. Quer dizer, quando você beneficia alguém, você sente a gratificação de ter servido a pessoa, de ter ajudado a pessoa. E aquelas pessoas não têm como recompensá-lo. E aqui diz, a sua recompensa será na ressurreição dos justos. Você já pensou nisso daqui? Você já pensou em fazer uma festa em sua casa e convidar os pobres para comer? Convidar as pessoas que não têm o que oferecer? Então, queridos, aqui é uma ilustração do que Deus oferece para nós. Deus não convida justos para a salvação, Ele convida pecadores, convida pessoas que estão degradadas. E agora Jesus continua. Aqui a partir do verso 15, diz que Jesus disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então aqui, uma das pessoas que estiveram na festa falou, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. E agora Jesus respondeu com uma ilustração. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Venham, porque tudo está preparado. Aqui Jesus ilustra o banquete do Evangelho. Tudo está preparado. Mas aqui fala de pessoas que recusaram o convite e cada um começou a dar uma desculpa, né? O primeiro diz, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Peço que me desculpe. O outro disse, casei-me, por isso não posso ir.
Queridos, aqui Jesus está falando de pessoas que usam de desculpas para não aceitar o convite para a festa, para o banquete do Evangelho. O primeiro falou assim, olha, eu comprei um campo, preciso ir vê-lo. Mas ele já tinha comprado o campo. Por que recusar o convite do doador da festa para ver o campo? Já tinha comprado. O segundo falou, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, me desculpe. E o terceiro, casei-me, por isso não posso ir. Querido, Jesus já falou, deixou claro, ele vai deixar claro mais tarde, a partir do verso 25, de que nós devemos colocar o convite de Cristo para a salvação como prioridade absoluta. Bem, agora, como ficou o Senhor, que teve uma grande despesa, preparou uma festa? Imagine você vai casar sua filha, né? E prepara uma festa, né? Para atender aí 500 convidados. E eles dão desculpa e não vão. Ali aparece ali uma meia dúzia, uns 5 ou 6. Qual vai ser o seu sentimento? As pessoas desprezaram o meu convite. E assim considera Deus quando ele faz o convite para o Evangelho. E as pessoas recusam. Verso 21 do capítulo 14 diz assim, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o senhor, irado, disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor me mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo, saia pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Queridos, o prazer de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. Mas, lamentavelmente, há aquelas pessoas orgulhosas que creem que estão bem sem Cristo, que se orgulham porque são ricas, enriquecidas e nada tem falta, segundo o critério delas. Aí Deus manda chamar quem? Manda chamar aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e aceitam o convite do Evangelho. Agora eu pergunto, será que isso aqui custa alguma coisa para nós? Vamos ver aqui o capítulo 14, do verso 26. Jesus disse assim para a multidão, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus diz assim, quando eu o convidar, você deve fazer da minha pessoa, fazer de Jesus a prioridade absoluta. Você não pode colocar nada no caminho da salvação. Você deve aceitar a Jesus e fazer dele o centro da sua vida. Interessante que ele termina a última parábola do capítulo 14, dizendo assim, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vocês notaram que no começo da parábola, aquelas pessoas que foram convidadas, uma colocou o campo em primeiro lugar, a sua propriedade, o outro colocou a junta de boi em primeiro lugar, e o terceiro colocou o seu casamento em primeiro lugar. É claro que tudo isso é importante, mas tem de vir em segundo lugar. Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, queridos, nós devemos fazer de Cristo, da nossa salvação, a prioridade absoluta. Qualquer coisa na nossa vida, seja dinheiro, seja família, seja a casa, seja o carro, que nós colocarmos em primeiro lugar, nós estaremos recusando a salvação. Cristo quer salvar-nos, mas Ele quer ocupar o primeiro lugar em nossa vida, em nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus
aqui se refere ao reino da graça, né? E a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus nos ajude para que façamos de Cristo e da nossa salvação, da salvação da nossa família, a prioridade número 1 em nossa vida. Amém.